que minha mãe sempre me mostrou. Só que, sabe aquela coisa de adolescência, juventude, querer conhecer o mundo, saber como é, fazer novas amizades, e aí eu fui me afastando. Só que nisso, eu fui sentindo aquele vazio, sabe aquele vazio que nada preenche? E voltando a falar sobre a parte da timidez, todo esse processo, mesmo fazendo parte do grupo de louvor que eu fazia, eu era extremamente tímida. Eu deixava Jesus me usar, mas sabe quando você está com o pezinho assim, Jesus me usa, mas aí ele ia te usar, tu vai para trás de novo, não se rende por completo? Então, era mais ou menos assim. Depois que eu me afastei, o negócio pegou, passei por muitas provas, assim, que eu digo de vazio, sabe? Provas no interno mesmo, emocionais. Talvez você conheça aqui, eu estou falando de um posicionamento, eu quero que você se posicione naquilo que eu te chamei para ser. Foi quando eu senti essa necessidade de voltar novamente. E foi aí que eu voltei. Só que, lembra que eu falei que eu queria ser aceita? Porque quando eu era criança, eu era tímida, mas eu tinha sentimento de rejeição, eu tinha sentimento de inferioridade, eu achava que todas as pessoas tinham qualidades, habilidades, e eu não. Pra vocês terem ideia, eu não brincava com os amigos, eu não jogava vôlei, eu achava que eu não sabia dar um saque, coisas simples que uma criança faz, eu não fazia. Então eu tinha comigo isso. Só que quando eu cresci, me afastei, eu fui fazer o quê? Que eu falei para vocês, curso de oratória, eu fui me aperfeiçoar na parte de comunicação. Eu falei, não, Deus, para eu conseguir um bom emprego, vocês viram que o pastor falou aqui? Não é o emprego, não é o que você tem, não é o que vai te definir, é o que o Senhor te escolheu. Mas eu achava que se eu soubesse falar, eu achava que se eu começasse a fazer mais amizades, a saber conversar, eu ia conseguir desenrolar melhor. Só que isso foi acontecendo. Eu fui aprendendo e fui me desenrolando, eu comecei a gravar vídeos falando de motivação, eu comecei a frequentar eventos para poder fazer propaganda de algumas lojas. Vocês lembram? Hoje em dia é chamado influencer. Antigamente era blogueira. Vocês lembram dessa fase? Então, nessa fase, eu comecei a ir nos eventos, fazia propaganda de alguns lugares, e eu achava que eu estava começando a ser vista. Eu falava assim, nossa, agora eu estou começando a ter voz. Vocês estão vendo que é algo dentro da gente que está gritando ali? Está gritando para você preencher uma coisa que não vai preencher? Nada contra a quem trabalha com isso. Mas, no meu caso, era para preencher o vazio. E assim eu comecei, fazendo vídeo, gravando, falando de motivação, falando de autoconhecimento, falando de coisas que sempre foram boas, mas estava faltando. Estava faltando o ponto principal, que era Jesus ali no meio. E era nisso que a minha mãe sempre falava, nos vídeos, ela falava, você vai pregar a palavra. E eu confesso para vocês, eu duvidava, gente. Olha para vocês verem como que a gente se sente pequena. Então, se você se sente pequena, eu quero te lembrar hoje, você é grande, você é especial para o Senhor. Ele escolhe os improváveis, mas não para glorificar a si mesmo. Não é sobre nós, é sobre o que a gente vai fazer para Ele, para ganhar almas para Ele. Eu demorei um pouquinho para entender isso. Eu só tropecei. E as coisas não davam certo, as coisas não fluíam, apesar de eu estar fazendo. Foi quando Jesus tocou no meu coração. E através de uma palavra que tem lá em Ezequiel, se eu não me engano é 37, depois eu confirmo para os irmãos, mas fala sobre águas profundas. Foi uma palavra que durante um momento meu de oração ali com Deus, eu clamando, falando, Jesus, não aguento mais, eu faço e não está dando certo as minhas coisas. E o Senhor me entregou essa palavra dizendo, águas profundas. Ezequiel andava, a visão de Ezequiel, 500 metros, a água batia na canela, andava mais um pouquinho no joelho, andava mais um pouquinho, não conseguia atravessar, tinha que mergulhar até atravessar o rio que dava para onde tinha árvores frutíferas, animais. O que o Senhor quer? Ele quer que a gente atravesse o rio. Ele quer que a gente mergulhe no profundo. Porque quando a gente sair aqui no raso, a gente se posicionar no que Ele quer, Ele vai nos usar. E não é para a gente ter like na internet, não é para as pessoas olhar e falar assim, nossa, você não é sobre nós. E quando eu entendi isso, eu entendi tudo. Quando eu entendi isso,
Eu me emociono porque isso pegou muito, sabe aquela questão da rejeição e inferioridade? Isso pega, por quê? Não falando só como uma profissional agora da área de psicanálise, porque isso também me ajudou a ter conhecimento, mas sobre o que o Senhor fala sobre nós. Quando a gente busca isso, a gente fica triste com as pessoas, a gente acha que o problema é no outro. Nossa, eu estou aqui fazendo, finge que não me vê. Não, mas é algo dentro de nós que precisa ser preenchido. Não é sobre o outro, é sobre nós. E foi assim que Deus me entregou essa palavra e eu comecei a caminhar com ela. Amém, Jesus. Eu preciso me entregar, o que eu tenho que fazer? E aí eu fui me rendendo, buscando, mas sabe como? Sozinha no meu quarto, orando, chorando, entregando para Ele. Então, ora, entra no seu quarto, fala com Deus, Ele te ouve. Ele te ouve. E hoje eu estou aqui com a graça de Deus e eu falo que hoje é um dia especial para mim. Eu vou contar para vocês. Eu faço alguns eventos com mulheres, tudo, palestra em alguns lugares, só que é a primeira vez que eu estou numa igreja com as mulheres assim, fervorosas, que eu vi que vocês são, falando do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele me chamou para falar dele, não só para falar das emoções de rejeição, tudo isso, mas também falar dele, principalmente dele. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão fazendo parte de um momento assim muito marcante na minha vida, muito mesmo. Porque o Senhor, Ele vai trabalhando com a gente no secreto primeiro, Ele vai nos preparando para depois Ele nos lançar. Então, às vezes, você acha que não está tendo efeito o que você está fazendo. Quando o Senhor me deu essa palavra de mergulhar em águas profundas, eu comecei num grupo do WhatsApp a fazer o devocional diário. Imagina, ela fez parte desde o início, né? Eu comecei a ler a palavra todos os dias e deixar Jesus me usar para falar sobre a palavra do dia através de áudios no grupo de WhatsApp. E tinha naquele grupo 10, depois foram 20, 30, foi crescendo e ali eu fui amadurecendo. Tinha dia que as pessoas viam o áudio, tinha dias que eu percebia que ninguém nem me abria, mas eu falava assim: Deus, eu só vou continuar. Eu só vou perseverar, porque o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor me direcionou para isso, então eu só vou fazer. E assim eu perseverei, fui e continuei. Até hoje eu faço isso. Deus, Ele foi, sabe o que? Me treinando. Ele foi me treinando, porque ali é onde eu comecei a falar para 1, 2, 10, 20 pessoas, e foi crescendo aos pouquinhos. Eu não falava para as pessoas, cada vez que eu lia, eu falava para mim mesma. Tinha dia que eu terminava de ler o devocional, fazer a oração, refletir sobre aquilo, a palavra era para mim. Então, Deus, Ele quer te usar, Ele quer que você se posicione, para que Ele possa, através de tudo isso, fazer coisas grandiosas, para que Ele seja exaltado. Amém? Vamos abrir aqui, ó. Eu falei que a irmã confirmou a palavra. É o livro de Esther. Se você puder abrir também, para a gente ir junto. Deixa eu ver aqui, Esther 4:14, tá? Deixa eu juntar um pouco mais perto, porque mesmo de óculos. Ó, Esther 4:14. Vou esperar as irmãs. Eu creio que todos conhecem a história de Esther. É uma história linda, mas que tem muito posicionamento mesmo, assim como a irmã confirmou. Que nos mostra o poder do posicionamento, o poder de uma mulher que não teve medo, né? Vamos lá, Esther 4:14. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha? Aí o trecho 15, que foi o que a irmã leu. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. É uma palavra forte, né? Esse trecho aqui, que fala principalmente: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esther, ela, uma judia que foi criada pelo primo, não estava com os pais. O que a gente pode pensar assim? Quantas pessoas muitas vezes se sentem abandonadas, né? Quantas vezes a gente mesmo se sente abandonada, a gente não sente que teve amor na nossa infância, eu não consegui me sentir importante porque de repente cresceu num lar disfuncional. E isso acontece. O que eu sempre falo até para as pessoas nos atendimentos: os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam nas condições que eles tinham. Esther, ela poderia se sentir menosprezada, ela poderia guardar dentro dela esse sentimento: eu vou lá, né, me apresentar para o rei, vou ser rainha. Não. E é o que acontece na nossa vida, não é verdade? Muitas vezes, quando Deus nos pede para fazer algo, a gente lembra de tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que não funcionou, para colocar também como desculpa para não assumir nosso papel de rainha. Você é rainha, você é chamada para reinar. E quando você aceita e assume esse papel, o Senhor, Ele te usa. Ele te usa como Ele quer. E houve ali uma preparação de Esther para ela poder assumir ali e concretizar o propósito dela, certo? A gente vai lá para o trecho, Esther 2:7. Pode deixar aberto aí o livro, e daí a gente vai lendo, tá? Esther 2:7 diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e mãe dela morreram. Então ela teve ali alguém do lado dela para poder ajudar, para poder impulsionar ela. Então, o que nós podemos perceber? Deus, Ele usa as nossas histórias de vida para nos preparar. Então, sabe aquilo que você pensa que deu tudo errado? É aquilo que o Senhor vai usar para ser seu testemunho de vida. Aquilo que você pensa que não deu certo é o que o Senhor vai te usar, Ele vai te levantar. Se existe alguma área da sua vida hoje, eu quero que você reflita nisso. Se existe alguma área da sua vida hoje que você pensa assim: meu Deus, eu sou improvável, meu Deus, eu não sei fazer isso, meu Deus, é essa área que Jesus vai te transformar para que você ajude outras pessoas a se levantar, a se libertar, a ser também um instrumento de Deus para poder fazer a obra para o reino dele. Uma coisa importante que eu sempre lembro, e hoje eu falo disso assim com uma tranquilidade no meu coração e com muita gratidão pela minha mãe, porque é uma questão dela, uma intimidade dela, mas ela já me autorizou a falar sobre isso, a gestação. Posso? A minha mãe, ela engravidou e ela, por questões dela, ela escondeu a gestação por alguns meses. 7 meses, eu acho, mais ou menos, né, mãe? Eu não ia falar desse assunto, mas eu senti no coração porque você talvez possa se identificar. E por que ela fez isso? Eu não sabia. Até um certo ponto da minha vida. Eu nem sabia que a minha mãe tinha me escondido até 7º mês. Só que a minha mãe, ela me protegeu no ventre dela. Por quê? Naquela época, né? Assim como hoje, ainda existe muito julgamento, né? Existe, engravidou e tal, mas olha o propósito de Deus ali já dentro do ventre da minha mãe. Ela me escondeu para me proteger. Só que quando eu nasci, eu queria continuar escondida, vocês entendem? Inconsciente, sem saber que tinha acontecido, eu queria continuar ali grudadinha dela, eu queria. E por muito tempo, eu achei que eu era assim. Depois que eu fui saber de tudo isso, eu achei que eu era rejeitada. Minha mãe não queria, meus pais não queriam, não me planejaram, né? Quantos aqui pode ter vivido uma gravidez indesejada? Quantos aqui podem ter passado por uma situação dessa? Foi aí que eu entendi.
Deus, se o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe, eu não aceito me sentir assim. Só que foi um processo longo para eu entender isso. E hoje, eu entendo a minha mãe e eu vejo ela como uma guerreira. Eu não vejo ela como uma pessoa que, nossa, uma mulher coitada, que teve que me esconder. Não. Sabe quando você pega tudo que te aconteceu, você ressignifica aquela história e você coloca Deus ali, você entende. O Senhor tinha um propósito e através disso, não era para vergonha, é para honra. Porque se hoje eu falo disso com orgulho, é porque o Senhor curou os nossos corações. O Senhor já nos transformou de dentro para fora. Então, quando a gente vê esse trecho aqui, falando de Hadassah, que ainda não era chamada como Esther, a gente entende que a história dela já era para poder até mesmo fazer algo ainda maior. O Senhor olha assim, é provável, é você que eu vou usar. Amém? Então, não despreze os seus processos. Deus está te moldando para algo muito maior. Confia nisso e crê no que o Senhor tem. E falando sobre posicionamento ainda, a oportunidade que Esther teve de se posicionar então, lá no versículo, capítulo 4, versículo 13 e 14. Deixa eu olhar aqui. A gente volta para aquele início da mensagem, aonde fala aqui, ó, 4, 13, ó. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará. Então, Esther já estava no palácio, né? Ela tinha já se preparado ali por um ano, né, para poder se apresentar ao rei, tudo. Só que quando houve o decreto de exterminar com os judeus, ele avisou Esther: não pense que por você estar no palácio você irá escapar. O que Esther podia ter pensado nesse momento? Eu já estou aqui mesmo, né? Eu vou ficar quietinha. Para que eu vou me expor? Para que eu vou falar que eu sou judia? Para quê? Só que ela teve coragem. Ela teve coragem de se posicionar. Ela teve coragem de sair ali do lugar que ela estava e falar: não, é o meu povo. Deus me escolheu para isso. Ela entendeu o propósito dela. Ela não se iludiu porque ela se tornou uma rainha. E quantas vezes na nossa vida a gente corre muitos riscos de se iludir com coisas, com pessoas, com momentos, com situações. E a gente pode até acabar esquecendo ali para que fomos chamados. E não é o que Deus quer de nós. Ele quer que a gente tenha ali no nosso coração o nosso real propósito. Porque quando você entende para que você foi chamado, você caminha diante daquilo, você não se deslumbra com mais nada. Quase eu me deslumbrei com algo. Vou contar para vocês. Sabe, com a questão profissional, de querer assumir assim o papel de que eu sou capaz, eu sou casada. Só que, sabe que o mundo ele quer que a gente acredite? Que a gente é empoderada, que a gente não depende do nosso marido. Não é verdade? E aí, quando a gente ouve e lê na Bíblia a questão da mulher que é dificular, a mulher submissa, tem pessoas que interpretam de forma errada, entendeu? E aí, o mundo ele vai mostrando pra gente assim: não, você tem que ser empoderada, você precisa, não, você não pode depender do seu marido. E eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar. Eu trabalho também, eu consigo contribuir com o meu marido, mas quando isso inverte ali o papel, a gente acaba assumindo uma posição que não é para nós. E aí, falando ainda sobre sair do plano que Deus tem, que a gente tem que ficar atento, eu consegui iniciar um trabalho que estava me proporcionando um ganho bacana, uma posição legal. E eu comecei a ver o meu marido diminuindo, assim, sabe? Quando eu estava vendo nele. Eu não sei qual é a sua. Eu nem sei porque eu estou falando disso, mas eu sei que é o Espírito Santo que está me tocando. Por quê? Eu não tinha nem planejado falar essa parte.
Porque se você hoje acha que para ter sucesso você precisa sobressair em tudo, cuidado. Você pode estar se desviando do plano que Deus tem para você, o plano real, o plano verdadeiro. Porque isso estava virando para minha cabeça. E sabe o que eu tive que fazer? E hoje eu conto isso como um testemunho também. Quando eu comecei a perceber que outras coisas estavam tomando meu coração, inclusive a vida profissional, a parte de querer crescer, querer ganhar dinheiro. O Senhor, Ele tem prosperidade para nós. Ele quer sim que você seja próspero, que você seja abundante. Mas quando isso vai tomando espaço no nosso coração, aí a gente vai se perder. Foi aí que o Senhor me chamou de novo. Sabe quando você vai e Ele vai te pegando assim, ó, volta aqui pro caminho. E aí eu tive que tomar uma das decisões que eu considero um marco também na minha vida. Por quê? Eu tive que entender o que significa renúncia. E é uma coisa difícil de fazer. Sabe por quê? Porque geralmente quando a gente renuncia a algo, não é algo ruim. Quando você tem que renunciar a algo, é algo que aparentemente pode parecer bom. Mas está o caos ao redor e você acha que tá bom. Eu tive que optar. Falar assim, não, está fora, as coisas estão fora do lugar. Eu abri mão de um trabalho. E por um bom tempo, eu me sentia novamente que eu estava regredindo. Aí o Senhor falava comigo, não, sabe a flecha? Que Ele puxa para Ele soltar. É assim que Ele faz na nossa vida. Então, se de repente também em alguma área da sua vida hoje, você sente que está regredindo, eu quero lembrar você, não, você não está. Aleluia. O Senhor está te preparando para poder te lançar. Ele está te preparando ali no momento que às vezes você pensa que está sozinha. Às vezes você acha assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas Ele está te olhando, Ele está falando assim, calma filha, você não está entendendo nada agora, mas você vai entender. Você vai entender, só confia. Só confia. E vai, caminha na direção que o Senhor tem. E foi assim que Esther fez. Ela tinha essa missão e ela se apegou nessa palavra. E aí ela teve essa oportunidade de se posicionar. E aí isso exige o quê? Decisões corajosas. Uma mulher posicionada, ela pode até ter medo, mas ela tem confiança em Deus. E ela vai com medo mesmo. Eu vou dar até um exemplo da minha amada mãe. Eu sei, quem conhece ela de pertinho sabe que ela lida com um pouquinho da questão da timidez. Mas essa mulher, eu sei o tanto que ela adora a Deus, que ela serve, que ela busca, que ela vem. E ela vindo aqui, o que ela fez? Ela está rompendo com algo. Eu sei que mesmo com vergonha, eu vou. Vocês acham que para ela estar aqui, apesar de falar assim com mais pessoas, dá um friozinho na barriga, gente? Né? Dá um friozinho na barriga. Mas a gente pede para o Espírito Santo, só me usa e Ele vai te usar. Então quando a pastora falar assim para você, você quer uma oportunidade? Você pensa nisso que eu estou falando, ela fala assim, eu sou corajosa. Você vai ler tudo que está ali, eu sou corajosa, eu vou aceitar. Quando você tiver a oportunidade, não só na igreja, mas principalmente lá fora, de falar de Jesus, às vezes com uma pessoa que pode até te ignorar, você pensa assim, eu vou falar. Às vezes, eu tenho uma mensagem assim que eu oro antes de pedir para Deus, assim, o que o Senhor quer que eu transmita às pessoas, né, através de vídeo, de mensagem. E aí tem algumas palavras que me vêm e eu penso assim, nossa, mas isso, Deus, e aí Deus, é isso. Só deixa te usar, fala. Então se você sente algo que manda no teu coração, não tenha medo, não tenha receio, não deixa a vergonha dominar você. Deixa Jesus te usar e se posiciona diante disso. E aí a gente vai para o trecho de buscar a direção de Deus. Porque uma pessoa posicionada, uma mulher posicionada, ela não faz as coisas de qualquer jeito. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. E aí tem lá Esther 4,16, que fala sobre, aqui ó, vá reunir todos os judeus e jejuem em meu favor. Ou seja, Esther não teve ele só da cabeça dela, ficou sabendo do decreto e vou lá falar com o rei. Sabe aquela coisa impulsiva, que às vezes quando a gente fala de impulsividade, a maioria das mulheres são, né? Assim, vou lá do meu jeito mesmo, vou resolver isso aqui. Alguém falou de você, ninguém falou de mim. Né? Ninguém fala
de mim, vai ficar por isso mesmo. Essa coisa do impossível, de não é assim que funciona. Esther, o que ela fez? Ficou sabendo do decreto? Ela foi orar, ela foi jejuar. E é isso que o Senhor nos convida a fazer, sabe o que? Fechar a nossa porta, o nosso quarto lá. Oh, glória. Só a gente e Ele falar, Jesus, e agora? Meu Deus. Eu estou diante de um gigante aqui na minha frente, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor sabe o que eu devo fazer. Aleluia. E agora? O Senhor, Ele quer uma entrega. Lembra da profundidade? Que logo no início eu falei, águas profundas, mergulha, se entrega. Assuma um compromisso com Ele. Porque quando a gente fala de jejum, inclusive nós estamos fazendo um propósito em família, todos jejuando, é até bonitinho de ver, sabe por quê? A semana do jejum eu escolhi o café, porque eu tomo café todos os dias. Aí os meus filhos e meu marido escolheram suco e refrigerante, que eles gostam de tomar suco, refrigerante não tanto, mas suco eles gostam. E aí ontem a gente foi no cinema, ela tá ali olhando, a gente foi no cinema, gente, o cinema, o que a gente come? Pipoca com refrigerante. Oh, Jesus. A gente tomou pipoca com água com gás. Só que, quando a gente fala do jejum, não é só não comer algo ou deixar de fazer algo. É ter um propósito firmado naquilo. Porque a gente em família decidimos, ó, cada um ali com o seu propósito, e o nosso propósito em família qual é? E aí colocar diante de Deus. Colocar diante de Deus e... Tá tudo bem aí? Colocar diante de Deus o nosso propósito, porque jejum sem propósito, sabe o que vira? Dieta, né? Então não adianta. Esther, ela se posicionou com jejum e oração. E olha só, ela pediu para reunir, aqui ó, não comam e não bebam. Ela não estava sozinha. Então, você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus, ele te chama para estar com outras pessoas, para estar no meio, sabe? No meio de mais pessoas. E às vezes, eu vejo acontecer muito isso desde quando eu era pequena, que eu já falei para vocês que desde os 7 anos, né? Eu frequentava a igreja, eu via muita gente sair da igreja porque, o pastor falou isso daqui. Ou porque o meu irmão que senta do meu lado me falou algo. Ou porque deixou de fazer algo. Gente, nós somos todos falhos e todos pecadores. Nós não estamos buscando por pessoa. Quando você entende isso, não importa se o irmão vai falhar, se o pastor vai fazer alguma coisa que vai te chatear, por quê? Somos todos falhos. Você está buscando por causa de quem? De Deus. Então, quando a gente entende que sozinho a gente não consegue, porque lembrando disso, eu quero lembrar vocês que vocês não estão sozinhos, vocês estão aqui em comunidade. Vocês estão aqui uns com os outros. E eu já tentei também seguir sozinha por um tempo. E sabe o que acontecia? Eu ficava fraca, eu não tinha ninguém para me lembrar, para falar assim, ó, eu estou com você, e isso faz falta. E o Senhor nos chama para estar junto com outras pessoas, assim como jejuaram com Esther. Vamos para o trecho seguinte, que fala sobre o encontro de Esther com o rei, que diz muito sobre a coragem também de Esther, de se apresentar ao rei, porque ela corria um risco ali, não é verdade? E muitas vezes o Senhor nos chama a algo que a gente pode achar assim, nossa, pode dar ruim, não vai dar certo. Mas quando você confia, você jejua, você ora, você se posiciona, você vai porque você confia. E aí lá em Esther 5:2, capítulo 5, versículo 2, diz assim: quando viu a rainha Esther ali do pátio, teve misericórdia, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Esther, ela tinha o Espírito Santo, ela tinha o brilho, ela tinha o chamado, assim como eu e você nós temos. Não tenha medo, deixa Jesus te usar, se posiciona, começa ali na sua casa. Outro detalhe também que dá um testemunho, eu achava que eu tinha que ser importante fora da minha casa, para as pessoas. Quando eu comecei a entender que o meu primeiro ministério começava dentro do meu lar, eu comecei a mudar totalmente meu pensamento. O Senhor me chamou para reinar aqui dentro da minha casa. Então talvez hoje você está querendo reinar, você pode até estar jejuando, mas talvez você está fazendo da forma errada.
Eu também enfrento muitas. Mas quando eu comecei a olhar primeiro dentro da minha casa, eu falei, Jesus, me usa dentro do meu lar. E eu comecei a olhar para os meus filhos assim e pensar, eu quero que a minha filha se inspire em mim. Mas ela não vai se inspirar naquilo que eu vou falar. Ela vai se inspirar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou ser. E uma mulher posicionada, ela pensa nisso, ela pensa ao redor dela, ali no ambiente da casa dela. E às vezes a gente se sente até humilhada dentro de casa, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu faço tanta coisa. Só que olha, o inimigo, lembra das setas que ele lança? Para você achar que não está surtindo efeito? Mas no fundo está, Deus está trabalhando. Mesmo você pensando que não está tendo efeito, continua. Às vezes você está aí orando para o seu marido, intercedendo pela salvação dele. Jesus está te falando, continua. Eu estou com você. Não se distraia com as setas que o inimigo lança. Porque o inimigo, ele quer destruir os lares. Porque o nosso primeiro ministério como mulher posicionada começa dentro da nossa casa. E a partir do momento que eu fui entendendo isso, eu fui olhando para dentro do meu lar. E foi inclusive na época que eu pedi para sair do trabalho que eu estava. Vocês lembram? Né? Vamos encaixando, eu voltando para trás, para vocês entenderem. Eu fui percebendo, peraí, além de estar tomando lugar, de eu estar me deslumbrando com outras coisas que não é o que Deus tem para mim, eu estou deixando de lado aqui o meu marido, eu estou fazendo ele se sentir, né, menosprezado. E aí eu comecei a encaixar as coisas, cada coisa no seu lugar. E foi através de renúncia, através de oração, através de entender que eu também não sou perfeita. Você não precisa ficar o tempo todo se cobrando que você precisa ser perfeita. Porque eu sempre falo assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com os pecados. Por quê? Nós somos falhos, humanos e pecadores. Mas sabe quando você anda, você tropeça no buraco? Aí você vai de novo, sair daquele buraco, e você vai andar e você vai tropeçar naquele mesmo buraco? Não. É sobre isso. O Senhor, Ele nos chama para servirmos dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida, para reinarmos em glória para Ele. E olhando para o alto. Se você errar, ora, confessa a Deus, pede a Ele sabedoria e fala, Jesus, me ajuda, porque eu sou ser humano. Eu preciso de Ti. E Ele ajuda. Ele sempre nos guia. E aí, nós vamos ler aqui em Esther 7:10. A virada foi quando Deus, Ele exalta quem se posiciona. Esther 7:10. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Provavelmente você já conhece a história, graças ao posicionamento de Esther, ao rei que ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo ali pelas costas dele, né? De Amã também não ter regredido, dele ter perseverado, mesmo correndo risco ali de vida. A virada acontece. Por quê? Quando nos posicionamos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele se cumpre. Talvez não no tempo que a gente quer. Porque nós somos imediatistas. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, não é verdade? Quando demora um pouquinho, meu Deus, às vezes demora. E se a gente for olhar as histórias bíblicas, assim, inspiradoras, Sara, várias outras, olha quantos anos, teve que esperar, teve que perseverar. E às vezes Deus só está te pedindo assim, aguenta só mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, e aí você não vê o que você quer acontecer, regride de novo. Lembra que eu falei do buraquinho? Você cai naquele mesmo buraco, e o Senhor fala assim, não regride, não dá a volta no mesmo buraco. Eu estou com você, se posiciona, segue aquilo que eu tenho para você, que a vitória é certa. A vitória é certa, a gente não tem como falhar. E muitas vezes a gente só precisa perseverar, ser fiel e prosseguir. É o que o Senhor, Ele quer de nós, é o que Ele espera de nós. Reflete aí na sua vida sobre o que você precisa perseverar, sobre o que você precisa pedir para o Espírito Santo assim, vem no meu coração, me ajuda, Pai, me ajuda.
colocar as coisas no lugar na minha vida. Feche os seus olhos só por um minutinho e pensa assim: Jesus, mostra para mim aquilo que eu não consigo ver. Jesus, mostra para mim aquilo que está me atrapalhando de te buscar da forma que você quer, aquilo que está me atrapalhando, me impedindo de alcançar aquilo que o Senhor já preparou para mim, porque a bênção já está pronta. Ele só está preparando você para receber a bênção, mas a bênção já está ali, pronta te esperando. Pede para o Senhor, traz clareza para o meu coração, Jesus. Afasta tudo aquilo que me afasta de ti, Jesus, porque hoje eu decido ser uma mulher posicionada. Hoje eu decido, Jesus, te servir, te buscar, não da forma que eu quero no raso, mas da forma que o Senhor quer no profundo, Pai. Pede para o Senhor que Ele vai te mostrar. A gente só precisa se derramar na presença dEle. A gente só precisa seguir. A gente só precisa buscar aquilo que Ele deseja para nós. E eu tenho certeza que se você fizer isso, o Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar. Pode olhar aqui para mim um instantinho. Eu quero que você preste atenção, assim, com o seu coração aberto em algo que a gente vai fazer nesse momento. É uma dinâmica bem bacana para fazer você refletir sobre algumas coisas que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, sobre posicionamento, só que sobre as coisas que nos impedem de posicionar, que é o quê? O sentimento de rejeição, o sentimento de humilhação, o sentimento de tristeza, sentimento de incapacidade. Sabe tudo isso daqui que a gente está lendo? Ó, vou deixar o microfone aqui um pouco. Sabe tudo isso daqui que a gente leu? É o que Jesus diz que nós somos. Só que quando a gente ouve o mundo, sabe? Ouve aquelas vozes contrárias que nos tocam assim no seu medo. Você não querer ser feliz. E aí, seu coração vai tudo isso aqui, ó. Pessoal, você vai
Ele vai te transformar. E ninguém vai entender. Quem vai entender, as pessoas vão olhar para você e falar assim: "Você não conta? Você não conta de largar o mundo, da vida não conta de renunciar a isso, tá tudo isso, tá fazendo isso, as pessoas vão te ignorar." Sabe por quê? Porque foi isso que você fez. E hoje eu falo isso assim, emocionada, não porque eu sinto triste, porque eu oro por essas pessoas, sabe? Porque eu falo assim: Jesus, toca no coração dessas pessoas, toca nelas, porque foi assim que aconteceu comigo quando eu decidi tomar a decisão, sabe de quê? De me posicionar, de falar: Jesus, eu quero viver com você. Eu quero namorar para fazer o que o Senhor tem para mim, fazer aquilo que o Senhor me chamou, sabe por quê? Quando você se posiciona para servir, para fazer o que Deus te chamou, o resto flui. Não adianta você ter tudo, não adianta você ter fama, dinheiro, você ter tudo, se você não tiver o principal, que é o Senhor sendo o centro da tua vida. E hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo porque Ele me colocou aqui, sabe? Mesmo muitas vezes eu me sentindo imperfeita, mesmo muitas vezes eu me sentindo incapaz, mesmo muitas vezes eu tendo vergonha, como eu disse para vocês, uma criança tinha vergonha de tudo, mas o Senhor olhava para mim com amor, o Senhor olhava para mim com amor: você é forte, você é corajosa, você é resiliente, as coisas sobre as vozes do inimigo, que é abafado isso. O Senhor, Ele te chama hoje. Eu não sei qual a perspectiva ou a expectativa que você veio aqui hoje, mas eu quero que você vá embora sabendo que o Senhor te chamou para se posicionar e se lembrar de tudo aquilo que você é. E se existem feridas a ser curadas, deixa Ele te restaurar de dentro para fora, porque nada adianta parecer que está tudo bem se de fato dentro de nós precisar ser curado. O Senhor quer te curar de dentro para fora. Eu gostaria de chamar o louvor deles. Então, louvor deles. Ela tocar louvor pra gente, você pode? Por favor. Eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. Se coloca de pé e fecha os seus olhos. Esse louvor, ele é muito profundo, ele é lindo. Eu quero que você se entregue agora. Fala assim: Jesus, fala ao meu coração, Senhor, aquilo que eu preciso, Paizinho. Entrega para Deus, se derrama diante dele. Ele não te chamou aqui por acaso. Talvez você enfrentou muita coisa para estar aqui hoje. Talvez muita coisa aconteceu para você não conseguir vir. Mas você está. E não é por acaso. O Senhor te chamou aqui porque Ele quer tratar no teu coração. E desde o começo, desde que eu pisei os pés aqui, o Senhor já começou a falar comigo. E eu tenho certeza que Ele também já está falando com você. Eu tenho certeza que Ele já está tocando aí no teu íntimo. Espírito em uma guerra infinita.
estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então Pede para Jesus te libertar de tudo que te afasta não dele. haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Deixa Jesus te usar. Aleluia.
dia é hoje. Porque o Senhor é aquele que está tocando agora no íntimo, agora de cada mulher que ficou neste lugar, de cada pessoa que encontra neste lugar. Porque o Senhor é aquele que transforma. Porque o Senhor é aquele, meu Pai amado, que dá vida, Senhor, meu Pai. O Senhor é aquele, meu Pai, que meu Pai amado, Senhor, que vai de encontro, Pai amado, que toca neste coração agora, neste coração contrito, neste coração amargurado, nesse coração que muitas das vezes diz, ó Pai amado, que eu não sou nada, que eu não sirvo pra nada, que eu não sou imprestável, que eu não sou, Pai, meu Pai amado, Senhor. Mas o Senhor está aqui nesta noite, ó Deus Santo, fala que tem valor sim, que tem jeito sim, que é poderosa sim, porque eu tenho cuidado, porque eu tenho tocado, porque sou eu que transformo, porque sou eu que coloco na posição que eu quero. Meu Deus, e que nesta noite, Senhor, vidas que adentram este lugar, que achando que não tem saída para este problema, que não tem solução para aquilo que o Senhor, ó Pai querido, Pai amado, Senhor, agora, meu Pai, tem falado, que não há solução, Senhor, agora, meu Pai amado, para esse vendaval, para este vale, mas o Senhor diz que no vale também eu frequento, que no vale também eu estou, assim diz o Senhor nesta noite, que no vale ele, alá, surianda, decanta, nama, surianda, namanaia, que no vale ele trata, que no vale nós temos mais intimidade com ele, assim diz o Senhor, que o vale não é permanente, talvez o vale é algo de crescimento, alá, surianda, decanta, nama, surianda, namanaia. Somente continue crendo no Senhor, que o mais ele irá fazer, que este vale, que muitas das vezes que eu e você passamos, porque também no vale, quando a dor, alá, surianda, decanta, nama, surianda, namanaia, é o crescimento para a minha vida e para a tua vida. Alá, surianda, decanta, nama, surianda, namanaia. Talvez você entra nesta noite falando, Senhor, eu preciso tanto de uma resposta. E o Senhor diz que Ele é a resposta para mim e para você nesta noite. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Está reinando em você. Se você crê, aleluia, o Senhor libertou a mim e você hoje.